Marcos capítulo 8, versos 27 até o verso 30. Já ocorreu com vocês de avaliar uma pessoa de uma forma e mais à frente você descobrir que estava completamente errado acerca dela? Já aconteceu com você? Você faz uma avaliação daquela pessoa prévia, imediata, com poucos recursos de informação, e mais à frente você descobre que você estava tremendamente errado. Eu não sei se isso te trouxe constrangimento, talvez uma vergonha interior. Você talvez não foi capaz de dizer para ela o quanto você errou acerca da vida dessa pessoa. O Senhor Jesus Cristo, Ele traz à tona algo que diz respeito à vida comum, um hábito que pode fazer parte da minha, da sua vida. E nós podemos estar avaliando a vida de pessoas de uma forma irreal, imprópria, e isso trazer por si já algum prejuízo a mim e a você. Mas esse fato, quando dirigido à pessoa do Senhor Jesus Cristo, o prejuízo é muito maior, porque o que está em jogo não é apenas de alguém achar que Jesus é o que Ele não é, mas você não conhecer Jesus pelo que de fato Ele é e pelo que de fato Ele pode oferecer. O que está em jogo é, na verdade, a sua eternidade, a sua própria vida que está em jogo por conta de uma análise irreal, uma análise imprópria e indevida. O tema nessa noite, os irmãos já podem ler: conhecendo e aceitando a pessoa pelo que de fato ela é. O texto da palavra do Senhor vai nos trazer então alguns cuidados que o Senhor realça aqui quando Ele estava a caminho com os seus discípulos. Versículo 27, os irmãos podem acompanhar, abrindo suas Bíblias, deixando abertas para que nós possamos seguir. E o texto sagrado nos diz: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias da Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? O texto nos mostra que Jesus estava em viagem. Cesareia de Filipe, uma cidade que tinha o nome de César, e também de Herodes Filipe, uma cidade que ficava ao norte, ao pé do Monte Hermon, cerca de 40 quilômetros. E Jesus fazia esse percurso, esta viagem, não de carro, andando. E esse era um tempo que ele aproveitava com seus discípulos para saber as expectativas, o que as pessoas estavam entendendo acerca de si. Jesus já tinha aqui dado muitas provas de que ele era o Messias, provas irrefutáveis de que ele era o escolhido, o ungido de Deus. Não havia por parte das Escrituras nenhuma dúvida de que Jesus era o Salvador. Mas o que nós percebemos é que o texto vai nos trazer que algumas pessoas guardavam seus receios acerca de Jesus, ou melhor, algumas pessoas guardavam entraves na sua vida de dar o devido reconhecimento ao Senhor Jesus Cristo. E a primeira coisa que o Senhor chama a nossa atenção nesta noite, e isso, irmãos, não só acerca de Jesus, que é importante e é a tônica da mensagem de hoje, mas também aplicando a vida. Isso não é algo que nós devemos fazer, ficar então avaliando as pessoas por aquilo que é irreal, mas procurando ter um cuidado acerca dessa compreensão de vida de cada um. Mas o Senhor Jesus apresenta aqui para os amados, e nós gostaríamos de realçar o que Ele nos chama a atenção. E a primeira coisa que o Senhor chama a atenção, quando Ele pergunta aos seus discípulos, indo a caminho de Cesareia de Filipe, Ele pergunta então: o que dizem os homens que eu sou? Ou seja, o Senhor Jesus nos traz à tona que a nossa opinião acerca das pessoas pesam mais sobre nós do que sobre elas.
Quando Jesus está fazendo essa pergunta, perceba bem, o que dizem as pessoas acerca do que eu sou? Jesus não tem dúvidas do que ele era. A dúvida estava sobre as pessoas. Jesus sabia da sua missão, da sua importância e do seu propósito de estar aqui. Mas o peso desta má avaliação, ou de uma avaliação imprópria, não estava vindo para os ombros de Jesus. Continuava sobre os ombros das pessoas. Então, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? A nossa opinião, a minha opinião, irmãos, a sua opinião acerca das outras pessoas pesa sobre os nossos ombros. Por isso que nós devemos pensar bem em desistir desse hábito ou mau hábito. Não é próprio ficar julgando as pessoas pelo que a gente vê, pelo que a gente acha, porque isso pode trazer sobre os nossos ombros uma responsabilidade desnecessária, uma responsabilidade de se envergonhar, uma responsabilidade de depois talvez ter que pedir perdão àquela pessoa por ter achado e depois dito algo impróprio acerca dela. Então a pessoa de Jesus aqui em nada está sofrendo pela maneira como os outros estão avaliando a sua vida. O peso continua sobre elas, e é importante nós realçarmos isso. Ao que parece, então, quando Jesus faz essa pergunta, o que dizem as pessoas quem eu sou? Jesus percebe que há barreiras no coração das pessoas, entraves. Porque se ele está se demonstrando de uma forma clara e objetiva quem ele é, a pergunta aqui seria desnecessária. Mas se Jesus estava demonstrando quem ele era de uma forma clara e objetiva, e a pergunta existe, é porque havia entraves no coração das pessoas. Havia então preconceito no coração das pessoas, e esse é um grande mal que o homem carrega. Nós somos fáceis de termos preconceitos para com as outras pessoas. Então, definir alguém pelo que ela não é irreal, é impróprio e, acima de tudo, demonstra um conhecimento periférico. O propósito do Senhor Jesus de vir ao mundo foi de estabelecer relacionamento com as pessoas. A irmã Ieda mesmo citou porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amor é se dar, amor é sacrifício, amor é se envolver. Então amor envolve relacionamento, e Jesus veio ao mundo para desenvolver relacionamento conosco. Jesus não veio ao mundo para que nós o conhecêssemos perifericamente. Jesus não veio ao mundo para que nós o conhecêssemos superficialmente. Jesus veio ao mundo para que nós tivéssemos com ele um relacionamento, intimidade. E nesse sentido, quando alguém define o outro por aquilo que não é, que é impróprio, que é irreal, é porque o conhecimento que aquela pessoa tem é periférico. Então o texto aqui declara que a estas pessoas que Jesus está fazendo a pergunta de como elas o veem, essas pessoas não tinham relacionamento com Jesus. É mais do que um peso, é uma responsabilidade. Essas pessoas não desenvolviam um relacionamento necessário de vida. Se já era errado rotular, ter preconceito, ter reservas, ter barreiras para com Jesus, e o texto vai nos revelar isso, mas ainda não ter relacionamento com Deus, que Jesus era Deus e é Deus. Então, a familiaridade de fato, que era o proposto, não estava sendo alcançado aqui. Jesus está sendo conhecido de uma forma não só irreal e superficial, mas mínima, não verdadeira, não potencializada, não íntima. E isso diz respeito, irmãos, à maneira como nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Jesus.
Isso diz respeito à maneira como nós estamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus. Alguns, acreditem, desenvolvem um relacionamento com Deus de forma periférica, irreal, imprópria. Mas não é o objetivo do Senhor. Não é o objetivo de Deus. Não é o objetivo para a sua vida. O propósito é que você o conheça, o propósito é que você tenha um relacionamento objetivo, inteligente, de quem Jesus é, da importância que Ele deve ser na sua vida. Segundo lugar, nesse primeiro ponto, definir pelo que não é, ainda que por algo bom, também continua sendo impróprio. Acompanhe comigo o texto. Versículo 27, Jesus faz uma pergunta, e o final do versículo 27, quem dizem os homens que eu sou? O que ele ouve, o que ele obtém de resposta? Versículo 28, e responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então, não há unanimidade aqui. Alguns têm uma ideia de quem é Jesus, outros têm uma outra ideia completamente diferente. Então vem João Batista, alguém mais recente dos dias de Jesus, Elias, alguém mais distante, mas que foi também prometido que ele viria, Elias, ou alguns dos profetas. Então, Jesus não está sendo comparado com um malfeitor, Jesus não está sendo comparado com qualquer um, Jesus está sendo comparado com pessoas de renome, pessoas que tiveram uma vida consagrada a Deus, pessoas que eram santas, tinham uma vida digna, mas ainda era impróprio. Ainda é impróprio fazer uma comparação, mesmo que você, na comparação àquela pessoa, você diga algo a mais dela. É errado. Jesus está nos mostrando que é errado. É errado comparar, é errado fazer uma análise periférica, é errado não ter um relacionamento íntimo com Ele quando o propósito é ter, e também é errado você estar comparando, ainda que seja por algo bom, mas que não seja daquela pessoa. Jesus não queria ser comparado com nenhum deles. Entenda bem, Jesus não está aqui buscando uma comparação dele com quem quer que seja. O que é que o texto nos mostra? Jesus queria ser quem ele é. Jesus queria que as pessoas dissessem com precisão quem ele é. Mas as pessoas diziam que ele era João Batista, Elias ou alguns dos profetas, mas não chegaram a dizer quem Jesus de fato era. João capítulo 7, versículo 24, vamos lá, marque Marcos capítulo 8, e vamos para o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. O texto ele lança luz sobre outras passagens que reforçam o que é próprio, o que é certo a mim e a você, o que as Escrituras colocam como sendo aquilo que é seguro de um relacionamento, aquilo que é próprio, aquilo que é digno no relacionamento com outras pessoas. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. João 7, verso 24. Acompanhe na sua Bíblia. Diz o que? Não julgueis segundo o que? A aparência, e sim pela reta justiça. A Bíblia diz, olha, você não deve estar julgando pelo que é aparente. Não funciona. Se é um hábito, entenda, é um mau hábito. Pior do que um mau hábito, a Bíblia, ela desestimula quem vive e pratica tal coisa. Você deve avaliar as pessoas pelo que elas são. Jesus queria ser visto pelo que ele era. Jesus queria ouvir acerca dele. Jesus não queria ouvir acerca de João Batista. Jesus não queria ouvir acerca de Elias. Jesus não queria ouvir de nenhum dos profetas. Jesus queria que as pessoas acertassem com ele. E quando as pessoas estão citando um ou outro, estão errando.
E quando nós aplicamos a mesma ideia, o mesmo comportamento, o mesmo ato, quando nós estamos comparando alguém com outro, a gente está tendo uma desonra para com aquela. Porque aquela pessoa quer ser vista por você e por mim pelo que ela é. A intenção dela é ser quem ela é e não ser uma outra pessoa. Atos capítulo 4, uma passagem também muito conhecida dos irmãos e que está sendo aqui também ignorada e o pior, levada em termos de perigo para quem está comparando Jesus ao invés de reconhecê-lo como quem ele é. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim, Atos 4:12: e não há salvação em, que diz a sua Bíblia? Nenhum outro o quê? Nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O homem ele é salvo por Jesus. O homem ele não é salvo por João Batista. O homem não é salvo por Elias. O homem não é salvo por nenhum dos profetas. O homem é salvo única e exclusivamente pelo Senhor Jesus. O homem não é salvo por Madre Teresa. O homem não é salvo por nenhum outro santo, nenhuma outra imagem, porque a palavra diz, Paulo escrevendo a Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? É Paulo? Não. É João Batista? Não. É Elias? É alguns dos profetas que são mediadores? Não. Só há um que é mediador: Jesus Cristo, homem. Errar acerca de Jesus é algo muito sério. E quantas são as pessoas ainda hoje, nos dias de hoje, irmãos? Jesus passou por essa situação e por essa experiência há mais de 2000 anos atrás, quase isso. E quantas pessoas que ainda insistem e continuam no mesmo erro, comparando Jesus com alguém, comparando Jesus com alguma coisa na vida e cometendo para com ele uma desonra. Quando Jesus espera ser reconhecido por você, por aquilo que ele é e por aquilo que ele pode fazer, e você não está avaliando com realidade quem Jesus é. Aqui nós podemos tirar duas implicações acerca desse primeiro ponto. Primeiro, pensar que o prejuízo de avaliar a vida de alguém recai sobre nós, chama a nossa responsabilidade a ter mais cuidado acerca desse hábito ou mau hábito. Quando eu penso em avaliar alguém, e eu entendo que quando eu avalio, o prejuízo de uma má avaliação não está sobre a pessoa, mas o prejuízo de uma má avaliação recai sobre mim, eu devo ter mais cuidado. O texto nos leva a pensar com mais seriedade acerca disso. Segundo lugar, é possível errar de forma drástica, ainda que por boas intenções. Jesus aqui novamente não está sendo comparado com os ladrões da cruz, que mais tarde ele iria ser pendurado no meio deles. Jesus não está sendo aqui comparado com Barrabás, que na frente foi trocado por ele. Jesus aqui está sendo comparado com pessoas honrosas, pessoas dignas, pessoas que tiveram uma vida consagrada. João Batista, Elias, um dos profetas. Mas Jesus não veio ao mundo para ser comparado com ninguém. Jesus veio ao mundo para ser reconhecido pelo que ele é. E esse relacionamento diz respeito a mim e a sua vida, porque Jesus veio ao mundo para desenvolver um relacionamento com cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que Jesus nos leva a pensar da conversa que ele teve com os seus discípulos a caminho, então, de Cesareia de Filipe.
Em primeiro lugar, que a opinião acerca das pessoas pesa mais sobre os nossos ombros. Em segundo lugar, que nós entristecemos pessoas quando as avaliamos de modo impróprio. Voltando para o texto, Marcos capítulo 8, acompanhe comigo o verso 29. Jesus ouve por parte dos seus discípulos, Jesus percebe que há uma confusão no meio das pessoas de quem ele era. Jesus não veio para trazer confusão a ninguém, neste aspecto de não saber quem ele era. Essa confusão era por conta das reservas que essas pessoas guardavam em seus corações. Mas o versículo 29, então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então olha só, Jesus pergunta o que as pessoas estão dizendo acerca dele, ele é informado. Então por que ele se dirige aos seus discípulos? Porque o risco também está sobre nós. Para as pessoas incrédulas, o risco é um peso eterno. O risco de errar com Jesus é comprometer a vida eterna. Aí talvez você diga: não, pastor, mas eu já acertei com Jesus, eu já o reconheci como único e suficiente Salvador da minha vida. Jesus na minha vida, ele é único, ele é real, ele é o meu Deus, ele é o meu Salvador, amém. Mas então por que Jesus faz a pergunta aos seus discípulos? Porque nós, mesmo conhecendo quem é Jesus, mesmo dando a Jesus a importância de ser Deus, próprio Filho de Deus, nós também podemos cair no mesmo erro. E Jesus então faz uma pergunta, a mesma, aos seus discípulos, de uma forma muito sincera, muito honesta, irmãos. Se existe algo da parte de Deus em tudo que Ele nos pergunta por meio de sua palavra, é a honestidade. Se você tem dificuldade com a honestidade, você tem dificuldade de ler a Bíblia. Você tem dificuldade de se ver na Bíblia. Você tem dificuldade de se descobrir e de saber da boca de Deus o que você é. Porque Deus, ele é sincero, ele é honesto. E Jesus está fazendo uma pergunta, não de brincadeira aqui. Jesus está com muita honestidade com seus discípulos, porque os seus discípulos também corriam o risco de errar acerca dele. E nós sabemos que pelo menos um deles errou acerca de Jesus. Ou seja, tinha em Jesus algo que ele não era, e tinha em Jesus algo que ele não iria oferecer. E aí a gente aplica hoje para a vida de muitos. Quantas e quantas são as pessoas que estão fazendo uma imagem de Jesus irreal e esperando que Jesus faça na sua vida o que ele não veio fazer? O texto vai nos esclarecer acerca disso. Mas se há algo interessante aqui, é que da primeira pergunta para a segunda, nós percebemos aqui um grau de tristeza, eu não digo decepção. Jesus não estava decepcionado. Eu creio que Jesus não tinha decepção acerca das pessoas o aceitarem ou não. Mas aqui o Deus homem, ele assume a nossa forma. No seu autoesvaziamento, Jesus se torna homem, figura humana, onde é reconhecido. E Jesus aqui demonstra os mesmos sentimentos que nós demonstramos. Então a segunda pergunta mostra que Jesus aqui também está revelando um grau de tristeza. Porque quando ele diz: e vocês? O que é que vocês pensam de mim? Como é que vocês me veem na vida de vocês? E dependendo de como nós vamos responder, nós também podemos levar tristeza ao Deus homem, tristeza ao Espírito Santo que nós carregamos aqui. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus.
E nesse caso aqui, por várias passagens, Jesus se alegrou, Jesus também se entristeceu. Jesus sorriu, Jesus também chorou. Jesus teve fartura, Jesus também sentiu fome e sede. E ouvindo das pessoas o que ele não era, eu não penso que Jesus ficou sem demonstrar, sem sentir o sentimento devido aqui de tristeza. É isso que ele agora está querendo falar e obter dos seus discípulos, porque erros fatais podem ser cometidos pela falta de uma avaliação incorreta. Nós podemos, irmãos, a qualquer momento cometer um erro assim. Na vida, a gente avalia de uma forma errada alguém e comete um erro fatal com aquela pessoa. Imagine você achar que aquela pessoa que você escolheu para casar era uma coisa e descobriu outra. Não é verdade? Isso não é como uma vida? Não é como uma vida? Você faz então uma ideia de uma pessoa, você coloca todas as suas fichas naquela pessoa e de repente, da noite para o dia, você é como aquele filme Inimigo Meu. Você descobre que aquela pessoa não é nada do que você imagina. Nós corremos o risco de cometer esses pecados, cometer uma avaliação assim, um erro fatal. Jesus sabia que errar com ele não era só algo cotidiano da vida. Jesus se entristece, ele faz essa pergunta aos seus discípulos, porque Jesus sabia que errar com ele era errar com a eternidade. Quem acerta com Jesus, acerta para a eternidade. Mas quem erra com Jesus, acerca de Jesus, erra também na eternidade. É por isso que há dois lugares, é por isso que há dois destinos, e é por isso que as nossas decisões acerca de Jesus definirão para qual dos destinos nós iremos. Que lugar nós vamos passar a eternidade? O que define então estar num e no outro não? A maneira como você avaliou Jesus Cristo na sua vida, a maneira como você decidiu acerca da pessoa de Jesus na sua vida. É por isso que isso é muito sério. E Jesus aqui demonstra tristeza, porque ele sabe que quem está errando com ele não está errando apenas em nome, está errando na eternidade. Quem está errando com Jesus está errando para uma perdição eterna. E Jesus não poderia ficar aqui jamais alegre. Ele tinha que demonstrar tristeza. E para com os seus discípulos, preocupação. Jesus sabia que esse peso que está sobre as pessoas que avaliam outras de forma errada é muito pesado. E ele aqui chama a nossa atenção. Lembra de João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus fala acerca dele? Olha o que envolve essa declaração de Jesus em João 14, 6. O que é que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Errar com Jesus é errar o quê? Caminho, errar o quê? Verdade e errar o quê? A vida. E vai para onde? Para Deus é que não é. É um erro fatal. Errar com Jesus é um erro fatal aqui. Tem que acertar com Jesus. Então, por isso que ele faz a pergunta aos seus discípulos. Um erro sem volta. Jesus sabe que não tem volta. Para algumas decisões na vida não volta. Para algumas avaliações impróprias na vida, meu amado, se você tem tempo para decidir, aproveite.
Pense bem, porque depois de tomar a decisão, assuma. A vida é assim. A vida é tomada por decisões sérias. A vida é tomada por decisões diante de Deus. A vida é tomada para quem toma as suas decisões com consciência, e não só pela emoção, mas por consciência. E a resposta aqui é uma resposta por consciência. Jesus está querendo extrair dos seus discípulos, naquela caminhada, talvez no meio de sol quente, escaldante. E vocês, olhem para mim. Quem eu sou para vocês? Porque era um grupo de homens que tinham largado tudo, deixado tudo para seguir a Jesus. Se eles já tinham seguido, mas Jesus ainda continua. Quem eu sou para vocês? E Ele vai levar isso até o final. Se você não souber quem é Jesus, como de fato Jesus é, você continua perdido. Se você não souber quem é Jesus, como de fato Jesus é, você continua perdido. E é possível saber se nós estamos nos encaminhando para a eternidade de uma forma segura acerca de quem Jesus é na minha e na sua vida. Você ainda não chegou lá na eternidade, mas você pode hoje saber qual é o caminho que você tem traçado. Você hoje pode saber onde é que vai levar o caminho de sua vida, acerca de quem é Jesus para você. Você que já é um discípulo, não se deixe levar pelo engano do coração. Jeremias diz: enganoso é o coração, o meu e o seu. Se existe algo em nós que nos trapaceia diariamente, a cada momento, é o nosso próprio coração. Eu gosto desse louvor que nós entoamos agora, porque ele diz: salva-me de mim, salva-me de mim, porque eu posso estar enganado por mim mesmo. Então salva-me, Senhor, de mim, de um pensamento impróprio, indevido, irreal, e que pode me causar danos à minha vida e principalmente ao meu relacionamento com Deus. É possível então, meu amado, nós sabermos se estamos seguindo Jesus, como aqueles discípulos tinham que ter aquela certeza a caminho de Cesareia. Nós não vamos com Jesus até Cesareia, nós vamos com Jesus para o céu, mas nós precisamos ter a mesma certeza de chegar lá com Ele. Precisamos carregar esta mesma certeza no meu e no seu coração, e isso só é possível quando nós achamos Jesus aqui. Jesus é para ser encontrado hoje, a cada dia, e não deixar para que um dia o encontremos. Quando é que você vai entender que você necessita de Jesus na sua vida? Um dia, pastor, um dia ele vai ser alguma coisa na minha vida. Cuidado. Um dia, pastor, eu vou confessar a Jesus no meu coração. Cuidado, porque se ainda não há esse desejo, isso é uma preocupação muito grande que você deve ter. Você não pode adiar aquilo que é inadiável. Então, o que Jesus nos leva a pensar nessa conversa que ele teve a caminho com seus discípulos? Em primeiro lugar, que a nossa opinião acerca das pessoas pesa mais sobre nós, sobre os nossos ombros, do que propriamente sobre elas. Então, deixe de rotular pessoas. Nós somos bons de rotular. Fulano é isso, fulano é aquilo. Você não gosta de ser rotulado, mas muitas vezes você está rotulando outros. Isso não é bom. Em segundo lugar, a nossa opinião acerca das pessoas nesse sentido deve trazer para nós uma profunda responsabilidade do peso dessa decisão como discípulo. Em terceiro lugar, uma pessoa só pode ser para nós o que de fato ela veio ser. Ela só pode ser aquilo pelo qual o propósito ela já tem na sua vida.
Não espere aquilo que não é. Não se iluda. É você que tem que ter uma vida firmada. Você que tem que ter os pés no chão. Você que escolhe, você que toma decisões. Coloque essas decisões diante de Deus. Peça sabedoria diante de Deus. Peça a presença de Deus na sua vida. Não esteja esperando de uma pessoa aquilo que ela não é, aquilo que ela não tem condições de oferecer. Jesus queria que as pessoas o vissem como ele era e capaz de oferecer o que ele ofereceu. Acompanhe comigo. Versículo 29. Então lhes perguntou: mas vós que dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, olha a resposta de Pedro. Lhe disse: tu és o Cristo. Poucas as vezes Pedro acerta. Essa ele acertou. Tu és o Cristo. Jesus não estava precisando e nem esperando uma grande frase, grande elogio. Tu és o Cristo. Mas o que isso significa? Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o prometido. Tu és o nome sobre todos os nomes. Tu és o Deus Emanuel, o Deus conosco. Tu és o único Salvador. Tu és o unigênito Filho de Deus. Não há salvação fora de ti. Tu és o Cristo. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que ele veio para dar a sua vida por eles. Pessoas hoje estão buscando a Jesus, querendo que Jesus lhes dê aquilo que Jesus não prometeu dar. Pessoas hoje estão procurando Jesus, querendo que Jesus faça aquilo que em nenhum momento ele prometeu fazer. E o que se dirá dessas pessoas é que elas se frustrarão cedo ou tarde. Cedo ou tarde elas vão se decepcionar, se já não estão. Porque elas estão esperando aquilo que Jesus não é. E aquilo que ele não oferece, não pode oferecer. Ele não prometeu oferecer. A resposta de Pedro é acertada, é crucial e ela é precisa. Tu és o Cristo. Tu és o prometido de Deus. Tu és a esperança de Israel. Tu és a salvação da humanidade. Tu és o único Deus. Jesus queria ouvir isto. E Jesus não repreende Pedro porque ele está certo. Tu és o Cristo. Pronto. Exatamente isso que eu queria ouvir. Jesus quer ouvir de você que ele é o Cristo na sua vida, que ele veio ser o seu substituto, que ele veio derramar o seu precioso sangue, sem defeito, sem mácula, sangue preciosíssimo, um sangue conhecido antes de ter sido derramado, porque a Bíblia diz que o sangue conhecido antes da fundação do mundo, a eficácia, a predestinação está aqui. Efésios capítulo 1, e nos predestinou antes da fundação do mundo, porque tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Jesus não veio para ser juiz. Lucas capítulo 12, versículo 14, em dado momento, alguém chega para Jesus: mestre, reparte aqui a herança entre mim e meu irmão. Jesus lhes responde: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ele veio para salvar, ele não veio para ser juiz, ele não veio para dividir heranças, nada disso. João capítulo 12, versículo 47: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo. Olha o que Jesus está dizendo: se você ouvir as minhas palavras e você não guardar as minhas palavras, eu não vou julgar você, porque você já está julgado por não dar ouvido. Mas ele diz: porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvá-lo. No primeiro momento da vida de Jesus, ele não veio julgar. Se você percebeu o evento de Marcos capítulo 8,
ocorre depois da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Depois desse segundo milagre, as pessoas fartas, as pessoas vendo que Jesus as alimentou, sabe o que elas queriam? Torná-lo rei. Elas queriam então um reino propício aos seus interesses. Ora, esse homem pode matar a nossa fome todos os dias e a gente nem mais precisa trabalhar. Jesus disse: vocês estão vindo atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês, mas vocês não estão vindo atrás de mim porque eu sou o Salvador de vocês. Então, irmãos, esse perigo ainda ocorre das pessoas estarem indo buscar em Jesus aquilo que Ele não está oferecendo, das pessoas estarem tendo uma ideia de Jesus irreal e deixando de ter a que Ele veio nos mostrar. Nós só devemos esperar das pessoas o que elas podem ser, não só em relação a Jesus. Quantas e quantas vezes nós nos frustramos em relação a uma pessoa, mas não é culpa daquela pessoa, não. A culpa é nossa, porque nós fizemos uma avaliação imprópria daquela pessoa. Ah, você me decepcionou. O que foi que eu fiz? Não fiz nada. Não, eu achava. Já ouviu isso? Eu achava. Você achava? Nunca lhe prometi. Nunca disse que tinha. Você imaginou e agora está jogando a responsabilidade para mim? A nossa avaliação foi imprópria. Então, nós só devemos esperar de uma pessoa o que aquela pessoa de fato é e pode nos oferecer. E Jesus tinha tudo que o homem precisava. Jesus continua tendo tudo que o homem precisa. Mas esse tudo não diz dos nossos caprichos. Esse tudo que Jesus pode oferecer, esse tudo não é os nossos caprichos, os nossos gostos. Jesus está para ver quais são as nossas necessidades e suprir as nossas necessidades como Ele nos promete. Mas não um hobby, um gosto, um capricho, um mimo. Jesus não veio ao mundo para satisfazer mimo de ninguém, porque Ele espera que os homens sejam maduros, que as mulheres sejam maduras, e não crianças, infantis, pedindo tudo, pedindo até o que é impróprio, e esperando que Jesus faça, e se decepcionando mais além, porque Ele não vai fazer. Ele veio para ser o Cristo. Pedro acertou: tu és o Cristo. Ponto final. Você pode acompanhar comigo o verso 30 para nós encerrarmos. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito. Pronto. Ou você acerta com Jesus naquilo que Ele é e pode oferecer, ou então não adianta estar falando, não adianta estar prometendo. E Jesus diz: olha, essa verdade fica com vocês. Essa verdade fica com vocês. Nós devemos, irmãos, pensar na qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se estamos avaliando Jesus como de fato Ele é, ou se nós estamos aplicando a Deus e a Cristo um hábito, um mau hábito de como nós avaliamos as pessoas. Não sei se isso faz parte da sua vida. Eu já tive vergonha, decepção de achar que alguém era o que ela não era. Quem estava errado era eu. Quem ficou com a cara de bobo fui eu. A pessoa continuou do mesmo jeito, porque ela tinha um valor, ela era aquela pessoa, e ela só podia oferecer aquilo. Quem estava errado acerca dela era ele. Mas um grande prejuízo há quando nós
aplicamos isso à nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Tem muito crente frustrado, tem muito crente decepcionado, tem muito crente esperando aquilo que não vai chegar, tem muito crente iludido. Cai na real, veja Cristo. Jesus pode ser tudo e pode te oferecer tudo que você necessita. Isso para Ele vem. Curva sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. A cada mensagem, uma oportunidade de nós melhorarmos. A cada mensagem, uma oportunidade de nós sermos esclarecidos por Deus. Nós só conhecemos a Deus pela palavra. Por isso tão importante é a mensagem. Por isso tão importante é a leitura da palavra de Deus. Conhecer de fato pelo que Ele é, pelo que Ele veio ser e pelo que Ele pode oferecer. Essa mesma regra, irmãos, de vida, essa mesma regra que nós aprendemos com Deus, é uma boa regra, uma boa prática de vida, que nós podemos aplicar às outras pessoas, tanto aquelas mais próximas, como aquelas mais distantes. Mas estar avaliando as pessoas com base em outras, não é certo. Estar comparando alguém com outra até melhor do que ela, também não é próprio. Avalie a pessoa pelo que ela é, seja honesto. Ela espera talvez que você a veja como ela é, e não com ilusão, de uma forma real. Maravilhoso Deus, eterno Pai, como é sublime a Tua palavra e a maneira como o Senhor fala ao meu e ao nosso coração, mostrando que muitas vezes nós nos equivocamos acerca de Ti. Muitas vezes, ó Deus, nós nos equivocamos acerca do que Tu de fato nos promete e nos oferece. Mas pior, ó Deus, do que o que fazemos é quando alguém que ainda não Te conhece está Te comparando com alguma coisa, está Te comparando com alguma pessoa e não procurando Te conhecer, não procurando, ó Deus, ter um relacionamento real contigo. Sabemos que esta é uma escolha do Senhor para cada pessoa, mas sabemos que o Senhor move o coração, o Senhor trabalha em vários aspectos, e este é um que o Senhor também nos faz.